Bom, vamos aqui com esse videozinho. Eu acho que vale algumas aclarações. Ah, Como eu estava até comentando, né, esses dias com o pessoal, assim, se você é, espera, assim, um vídeo não sei, de um influencer desses aí da internet, super bem editado, né? Um coach desse aí que vai falar para você coisas assim, tipo, você é a melhor pessoa do mundo e bola para frente, você vai ser milionário dentro de um mês. Esse não é um vídeo para você. Pode passar para o outro. Mas se você é uma pessoa que procura bastante informação para se aperfeiçoar enquanto pessoa, para crescer, para se desenvolver. Se você gosta de conteúdos relacionados com psicologia e mais especificamente com as vertentes mais científicas da psicologia, aí sim, esse é um vídeo que pode ser interessante para você. Com certeza o meu vídeo aqui ele vai carecer de muitas edições e tudo mais, porque realmente eu não tenho tempo para isso. E um dos motivos que eu tenho para estar gravando esse vídeo aqui agora, por exemplo, é, por exemplo, economizar o tempo, o precioso tempo dos meus pacientes. Porque muitas vezes nas consultas a gente acaba tendo que trabalhar alguns conceitos que são difíceis de serem explicados, especialmente em pouco tempo. E claro, né, como o paciente ele está investindo ali para ter esse tempo comigo, eu me sinto na responsabilidade de ser o mais breve e resumido possível. E muitas vezes também eu acabo estendendo a consulta por haver tomado tempo explicando alguns conceitos que eu acho indispensáveis. Conceitos esses que também eu gosto muito de aclarar, não são encontrados nas faculdades de psicologia brasileiras, nas faculdades de psicologia brasileiras. Por quê? Infelizmente o currículo das faculdades de psicologia brasileiras se encontra bastante desatualizado, na minha opinião. Qualquer pessoa pode concordar ou discordar de mim. Claro, eu só posso falar pelas faculdades de psicologia brasileiras porque foi no Brasil onde eu me formei. E não tenho conteúdo suficiente para afirmar que em outras faculdades, em outras graduações, as coisas sejam diferentes. Mas a verdade é que até onde eu conheço o currículo de psicologia, né, ainda estão ali presentes livros bastante antiquados já do início do século passado ou da metade do século passado, que não sejam boas literaturas, claro, são boas literaturas, entretanto, como o tempo sempre é escasso e valioso, eu acho que ele poderia ser investido muito mais em estudar, né, assuntos mais relacionados à neurociência, que é a vertente mais recente das ciências do comportamento humano. Bom, feita essa aclaração, né, então você já sabe que o conteúdo que você vai encontrar aqui não é um conteúdo comum. Realmente também esse é uma das motivações que eu tenho para fazer esses pobres videozinhos aqui que eu estou tentando gravar, porque realmente eu também, enquanto psicólogo, eu também sou consumidor de conteúdo da área e eu encontro pouquíssimo conteúdo relacionado a esse tipo de tema. Não vou nem falar em qualidade, mas em especificidade de tema, porque não é questão de ser melhor ou ser pior, nem nada disso. Mas eu acredito que é muito interessante você ter um conteúdo de psicologia fundamentado em neurociência, em descobertas recentes, em artigos científicos, né? E não simplesmente em literaturas do início ou da metade do século passado. Mas enfim, então essa também é uma das motivações que eu tenho para estar gravando esses videozinhos aqui muito mal editados. Enfim. Então assim, você não vai encontrar esse conteúdo, eu tenho dificuldade de encontrá-lo, ainda que seja em inglês, em espanhol menos,
existem alguns poucos conteúdos, inclusive um canal que eu recomendo, que é o Atreve-te a Saber, para quem tem, por exemplo, facilidade com o espanhol, porque ali tem alguns documentários que foram feitos por uma rede de televisão pública da Espanha, a RTVE, e muito interessante sobre psicologia e bastante atualizado. Em inglês existem, claro, alguns bons conteúdos, mas em grande maioria palestras, né, em universidades ou também TEDs, né, para quem conhece o TED, TED. Bom, feitas essas aclarações, o que a gente tem para falar hoje, né? Esse é um assunto que eu estava comentando agora, exatamente há pouquíssimo tempo, na última consulta, no último atendimento que eu acabo de fazer. E aí me veio essa necessidade de explicar esse conceito e, como sempre, né, a minha paciente nesse caso, como muitas vezes já me passou, me perguntou, existe algum livro que eu possa ler para poder entender mais desse assunto? E eu sempre falo assim, bom, se você quiser eu posso te mandar assim, uns 10 artigos científicos, todos em inglês. E esse é um dos grandes problemas que eu tenho também nos meus atendimentos, porque é natural, os pacientes gostam, né, de que o psicólogo possa recomendar bibliografia, literatura, claro, mas uma literatura que seja agradável. Não é qualquer pessoa que gosta de ler um artigo científico, né? Isso é para gente mais doida, assim, que nem eu, mas enfim. Só que eu adoro. E é o que eu leio, de psicologia é o que eu leio. Eu leio livros também, claro, mas livros que não são de psicologia, aí é mais para o meu entretenimento mesmo. Agora, de psicologia, o que eu leio é artigo científico. Então também vem essa grande necessidade de gravar esses vídeos para poder sintetizar esses conceitos que estão aí, muitas vezes de maneira complexa, né, nos artigos científicos, de uma maneira mais simples, onde, por exemplo, os meus queridos pacientes podem, por exemplo, estar escutando isso, não sei, enquanto arrumam a casa, sei lá, enquanto fazem comida, enquanto estão aí presos no trânsito, coisas do tipo, né? E eu acho que pode ser útil nesse sentido. Então, esse assunto, né, que a gente estava conversando agora, nesse meu último atendimento que eu acabo de fazer, se tratava do tema da consciência não dual, ou também, como eu estava até denominando nesse caso, consciência não reflexiva. Não sei até onde é mais interessante chamá-lo de consciência não dual, de consciência não reflexiva. Esse autor aqui que a gente vai explorar, que é o Zoran Josipovic, não sei se pronuncia assim o seu nome, porque com certeza não é brasileiro, óbvio. Ele utiliza o termo consciência não dual, talvez seja o termo mais interessante, mas eu também já encontrei por aí como consciência não reflexiva, e eu estava até utilizando esse termo, né, agora, recentemente. Mas o não reflexivo às vezes dá a entender, né, de algo como, bom, de ser ignorante, né, se eu não vou ser reflexivo, eu vou ser ignorante, né, ou algo do tipo. Então talvez não dual pode ser mais interessante, e também a gente vai explorar o próprio conceito por trás do termo. Bom, o Josipovic, ele tem algumas publicações, né, já podemos ver aqui, segundo uma das suas bibliografias, ele tem algumas boas publicações já desde o ano de 2010, mas eu encontrei alguns outros artigos além desse que está aqui nessa bibliografia dele aqui na página neurotree.org. Não sei, aqui diz que o Josipovic ele é afiliado da Universidade de Nova York, ou seja, ele seria ou professor ou pesquisador dessa universidade. Não tem um profundo conhecimento sobre a vida pessoal ou mesmo profissional mais acadêmica do Josipovic, a não ser os artigos que eu li, né, e que eu estudei desse autor, que me pareceu muito interessante. Então, como eu dizia, né, o Josipovic ele trata da questão da consciência não dual. Vamos tentar entender o que seria isso, mas eu acho que para poder, né, começar a explorar melhor esse tema, a gente pode, por exemplo, saber, né, acho que vale explicar, que uma das formas que o autor ele tem de pesquisar sobre esse assunto é estudando pessoas que têm experiência em práticas de meditação.
É, isso é uma das coisas muito interessantes de serem explicadas, porque a maioria dos artigos mais interessantes em neurociência do comportamento humano com os quais eu me deparei são de pesquisas que são voltadas ou que são feitas com meditadores. Aí uma pessoa pode pensar assim, ah, bom, vai falar de meditação, então isso não me interessa, não gosto, não quero, ou sei lá. Mas veja só, primeiro de tudo, não é porque a gente está estudando o comportamento de pessoas que meditam que você vai ter que se tornar um monge, meditador, budista, nem nada do tipo. Por exemplo, eu posso dizer que grande parte da psicologia científica que é utilizada, vamos ver aqui um exemplo. Não sei quem sabe, não sei quem tem noção aí que as redes sociais, talvez já tenham visto esse documentário que anda circulando por aí já há algum tempo, que as redes sociais já fazem um bom tempo, utilizam, né, didáticas de psicologia científica para poder prender a atenção dos seus espectadores, né? Isso até tem sido questionado se deveria, se é ético, se não é ético. Agora, da onde que são tirados esses conteúdos que são utilizados por esses profissionais do marketing, do neuromarketing, que trabalham para as redes sociais? De estudos que que já vêm desde a década de 50, principalmente com Skinner e a psicologia comportamental, onde o Skinner ele pesquisou, por exemplo, o comportamento de ratos de laboratório. E bom, veja só, o Skinner ele pesquisava, ele estudava o comportamento de ratos em laboratório e a partir daí ele entendia o comportamento humano e os fundamentos que ele tirou daí são aplicáveis e perfeitamente aplicáveis à maioria das pessoas. E ninguém precisa ser um rato e nem ter um cérebro de rato para isso. Simplesmente porque nós compartilhamos muito do nosso comportamento com os animais, até porque a nossa estrutura neuronal também é semelhante. E às vezes é até mais fácil estudar um rato que estudar, às vezes não sempre vai ser mais fácil estudar um rato que estudar um ser humano. E dali a gente pode tirar alguns resumos que são muito interessantes, que resumem algumas coisas que são bastante instintivas da conduta humana. E até por isso são muito aplicáveis em neuromarketing. Bom, então, eu acho que entendendo isso, acho que já é o suficiente para que uma pessoa entenda que um estudo de neurociência ele pode ser feito com pessoas que meditam e daí a gente pode tirar muitos conceitos que são aplicáveis na vida humana, ainda que essa pessoa não tenha interesse em meditação. Ah, então não preciso meditar, ok, que isso me deu um alívio. Bom, fico feliz se te aliviou essa informação. Aí o outro fala, ah, mas eu gosto de meditar, perfeito também. E você, se não gosta, eu acho que é útil também essa aclaração. Eu cheguei até esses estudos porque, claro, de alguma forma eu tenho afinidade com esses estudos. É um tipo de prática que eu gosto, que eu já pratiquei, os meus amigos, as pessoas que me conhecem pessoalmente sabem muito bem que é um assunto que eu me interesso. Então não é à toa que eu cheguei até esses estudos. Como eu estou dizendo, como eu estou explicando, a partir desses estudos eu entendi que isso é aplicável para todas as pessoas, não só para as que estão ali sentadas fazendo uma prática formal de meditação. Mas, por exemplo, nas minhas consultas presenciais eu utilizava bastante uma ferramenta que se chama biofeedback. Não é o tema desse vídeo, mas explicando assim de maneira extremamente resumida, é uma ferramenta com a qual eu posso avaliar o desempenho, por exemplo, do sistema nervoso autônomo dos meus pacientes e com isso avaliar a capacidade que esses pacientes têm de alcançar o chamado equilíbrio autonômico, que é um dos princípios básicos de qualquer prática meditativa. E a partir daí a gente pode explorar algumas emoções, alguns pensamentos, algumas sensações que são explorados em estados mais introspectivos. Mas a gente fazia isso de maneira bastante objetiva, bastante científica, não se tratava de nenhum tipo de doutrinação meditativa relacionada com nenhuma cultura oriental ou ocidental, nem nada a respeito, senão que se tratava de princípios bastante científicos. No atendimento online, de alguma forma, eu sempre fui tentando encontrar maneiras, isso desde a pandemia, quando eu comecei a experimentar o atendimento online, o que me foi bastante útil, até porque hoje eu não vivo no Brasil e eu mantenho os meus pacientes brasileiros com os atendimentos online, para que eles possam continuar sendo acompanhados.
E desde sempre eu fui tentando então encontrar formas de adaptar esse meu atendimento, que ele era bastante dependente do biofeedback, para uma consulta online onde eu não teria todo esse equipamento, essa ferramenta, essa parafernália, até por assim dizer, para avaliar os meus pacientes de maneira objetiva. E aí sim, a gente até experimentou em alguns momentos fazer práticas mais meditativas, mais introspectivas, como sempre, sem nenhum tipo de doutrinação filosófica, senão que se valendo de estudos bastante objetivos e bastante práticos e simples. Mas ainda assim, nem sempre foi o mais confortável para a maioria das pessoas. E aí, claro, à medida que o tempo vai passando, a gente vai estudando mais, vai encontrando formas de adaptar, até que eu fui realmente conseguindo separar e sintetizar alguns conceitos que eles são aplicáveis mesmo para as pessoas que não são adeptas, né, de uma prática meditativa formal, mas que simplesmente querem viver suas vidas e se desenvolver psicologicamente no seu dia a dia, no seu cotidiano mesmo. E vale também aclarar que isso é uma das coisas que eu sempre expliquei para todos. Meditar também não é necessariamente você se sentar ali numa postura de semilótus e ficar repetindo mantra, nem nada disso, né? Meditação é muito mais um estado de consciência. A pessoa ela pode alcançar esse estado de consciência, por exemplo, enquanto caminha numa praça, enquanto faz uma atividade física, enquanto lê um livro, quem sabe, enquanto vê o pôr do sol. Todos esses momentos são momentos contemplativos ou meditativos. Agora, com relação então à consciência não dual, que é o nosso assunto principal aqui. Então, como eu dizia, o Josipovic ele estudava pessoas que praticavam meditação. Seu principal artigo, para mim, né, inclusive foi o primeiro artigo que eu li do Josipovic, foi um artigo publicado no ano de 2013, né, que o seu título, traduzindo para o português, seria mais ou menos assim: Correlatos Neuronais da Consciência Não Dual na Meditação. Então aí ele ainda deixava bem claro, né, no título que ele estava estudando praticantes de meditação. Depois, nos outros artigos, ele até mesmo nem dá tanta ênfase a isso, porque ele já estava também no seu próprio desenvolvimento explorando conceitos já mais posteriores. E aí, bom, como que foi pro... Acho que a gente pode começar por aí. Como que o Josipovic explica, né, nesse artigo de 2013, a sua descoberta, né, ou a fundamentação do seu trabalho, como é que foi feito seus estudos e tudo mais, enfim. Então foi mais ou menos assim. Ele foi estudar, né, praticantes de dois tipos principais de meditação, a gente pode resumir assim. Os praticantes de um tipo de meditação mais vinculada ao mindfulness, não vou explicar aqui o que é o mindfulness, apesar de que, até porque já tem sido bastante popularizado. Para quem não conhece, a gente pode gravar um vídeo depois, vocês podem também simplesmente googlear aí e vão facilmente descobrir o que é o mindfulness, que foi criado, né, pelo Kabat-Zinn, já na década de 1970, por aí. E o Josipovic ele estudou praticantes de meditação do estilo mindfulness, que resumindo, né, se traduz como atenção plena. E esse é o fundamento principal do mindfulness, é ensinar as pessoas a manter a sua atenção, principalmente a atenção no momento presente, ou na respiração, em algo assim, em um objeto específico. Ok. E praticantes de um outro tipo de meditação, que aí já não é tão ocidentalizado, é mais oriental, que é um tipo de meditação não dual, aonde o praticante ele procura simplesmente não pensar, esvaziar a sua mente dessa forma. E então o Josipovic ele foi estudar essas pessoas através de estudos de ressonância magnética funcional, né, e para poder entender, né, se haviam diferenças nas atividades neuronais desses dois grupos de indivíduos que se exercitavam meditativamente, porém de formas distintas. E a conclusão dos estudos é que sim, existem diferenças entre esses dois grupos de pessoas. Então, o Josipovic ele percebeu, falando então assim de uma maneira bastante resumida, que os praticantes da meditação
não dual ou da meditação que buscava o vazio e tudo mais, eles conseguiam alcançar o que ele foi chamar de uma integração cortical-subcortical, uma maior integração cortical-subcortical. Enquanto que os praticantes das formas de mindfulness parecia ter uma maior ativação das regiões puramente corticais. Não vou especificar nenhuma delas, mas a gente pode resumir assim, e aí dá para explicar um pouco para quem não entende muito esses termos, cortical, subcortical e tudo mais. O que seria isso? Bom, isso é uma das coisas que eu tenho sempre que repetir bastante, porque é um conceito bastante básico na neurociência e quase que não dá para explorar muitos conteúdos sem explicar esses termos e esses detalhes. Mais ou menos assim, quando a gente vê aquelas figuras, né, do cérebro, a gente chama de cérebro todo esse conteúdo que está dentro da nossa caixa encefálica, né, dentro da nossa cabeça aqui, né? Só que, na verdade, o termo mais correto para toda essa massa, né, que está dentro da nossa cabeça, o termo mais correto para ele é encéfalo. Mas a gente fala cérebro no popular. Não tem problema. Se a gente pegar essa massa, né, quando a gente vê as fotos, a maioria das pessoas já viu pelo menos uma foto ou um desenho que seja, né, de um cérebro, e o que vem na cabeça, o que vem na memória, normalmente é aquela malha, né, toda enrugadinha, né, e tal. Aquela malha enrugadinha que a gente vê, né, do que a gente chama de cérebro, a gente vai dizer que essa é a camada cortical, é o córtex, certo? Se a gente cortar o cérebro, né, fizer um corte no meio aqui assim, que seria o corte sagital, a gente vai ver que mais para dentro e para o meio, né, essa massa, né, que é o encéfalo, não possui essa malha enrugadinha, senão possui outros tipos de tecido. E a maioria dessas regiões que estão embaixo dessa capa enrugadinha, a gente vai chamar de regiões subcorticais. E aí vem uma grande questão também, que é assim, as estruturas, quanto mais subcorticais, quanto mais para o centro e para o meio do encéfalo, do sistema nervoso central, mais instintiva e primitiva é essa estrutura. E essa estrutura vai ser compartilhada, por exemplo, até mesmo com os répteis, certo? Até mesmo um lagarto tem as estruturas subcorticais que nós temos. Agora, quanto mais para o topo e para a capa externa, né, mais complexa e desenvolvida é essa estrutura, ao ponto de que somente os símios, né, algumas espécies de macaco compartilham, né, um neocórtex tão desenvolvido quanto o nosso, sendo que nós, ainda assim, claro, temos uma distinção de ter o córtex mais desenvolvido de toda a natureza, né, até onde se sabe. E esperamos que continue sendo assim, né? Então, dá para resumir dessa forma, o que é o córtex e o que são as estruturas subcorticais. O córtex seria essa camada mais externa e ela é mais avançada. E justamente também por isso ela é responsável pelo processamento de informações mais complexas, certo? Que muitas vezes só nós humanos somos capazes de processar. Então dizer que, voltando para o artigo, para a pesquisa do Josipovic, você chegar à conclusão de que um determinado tipo de prática meditativa te leva a uma maior ativação cortical e um outro determinado tipo de prática meditativa te leva a uma integração entre as regiões corticais e subcorticais, faz total diferença. Total diferença. Isso é muito interessante. Uma das primeiras coisas, eu acho assim, fantásticas, né, e que para mim foi fantástico, foi parar para pensar, veja só como é interessante, parar para pensar que a simples orientação filosófica, certo, pode levar a consequências neuronais e ativações neuronais, ao exercício de regiões neuronais completamente distintos. Veja só como é interessante isso. Se a gente vê dois praticantes de meditação, um que pratica mindfulness e outro que utiliza uma filosofia de consciência não dual,
provavelmente a gente vai, se a gente olha aquelas duas pessoas na sua prática, vai parecer que são idênticos, que estão fazendo exatamente a mesmíssima coisa, porque provavelmente vão estar sentados numa postura cômoda. É provável que os dois estejam numa postura ali meio de semilótus, porque é sempre a preferida, né, de todos os meditadores, ainda que possa ser feito também em outras posturas, etc. e tal. Mas se a gente olha para duas pessoas praticando esses dois tipos de meditação, a gente não vai ver diferença nenhuma, aparentemente. Parece que os dois estão fazendo exatamente a mesma coisa. E se a gente perguntar para aquelas pessoas o que elas sentiram e coisa e tal, e se a gente ficar navegando nesse universo muito abstrato, né, do porquê e do quê, o que você sentiu, como que você está, os relatos também podem ser muito parecidos. E a conclusão seria, as duas formas levam às mesmas consequências. Só que a neurociência vai explicar para a gente que absolutamente não. Absolutamente não. E aí também vem essa explicação de que quando a psicologia, enquanto a psicologia ela fica muito nesse terreno abstrato, de perguntar o que você está sentindo, não sei o quê, e não se aprofunda com ferramentas objetivas e neurocientíficas, a gente corre o risco dessas generalizações, né? E de pensar que algumas coisas que são muito diferentes, na verdade, são iguais, ou também de pensar que determinadas coisas, né, são iguais, mas na verdade elas são muito diferentes. Paradoxos assim podem acontecer. Então, isso para mim foi fantástico. Uma das coisas interessantíssimas que o estudo do Josipovic veio aclarar para mim, né? Então, a simples orientação filosófica de uma pessoa durante um exercício meditativo pode levar a um exercício de redes neuronais bastante distintos. E não é aleatório, senão de que a orientação filosófica leva à ativação dessas redes, tanto que há a similaridade. O Zipovic ele estudou vários meditadores das ambas vertentes. E quando os meditadores eram da vertente A, eles tinham ativações parecidas de determinadas redes neuronais. Quando os meditadores eram da rede B, esses meditadores também tinham ativações parecidas entre todos os meditadores do grupo B. Então, assim, não são ativações aleatórias, senão que a orientação filosófica leva a ativações neuronais específicas, em redes específicas. Isso também nos leva a um outro conceito, de que as ferramentas de explicação verbal e de orientação filosófica da conduta humana levam a consequências diferentes na ativação neuronal das pessoas. Então faz muita diferença a gente explicar os conceitos de uma maneira ou de outra. E por isso também é útil um vídeo de psicologia. Porque num momento como esse, que a pessoa está escutando informações como essa, ela pode chegar a conclusões que podem fazer com que as suas atividades neuronais se tornem bastante distintas. E isso pode fazer uma diferença enorme na vida de uma pessoa. E isso é trabalhar com psicologia. Isso é uma das coisas mais fantásticas da psicologia. Para mim, na minha opinião, eu acho que quando a pessoa percebe isso, ela se apaixona por psicologia, assim como eu me apaixonei um dia. Tem uma historinha que eu gosto muito, e eu vi, quem me passou essa historinha foi uma amiga que nem tinha nada a ver com psicologia, nem nada, mas ela botou isso num grupo do WhatsApp, assim, eu li e achei aquela história fantástica. E, se eu não me engano, até onde se conta, é uma história verídica e da cultura popular brasileira, que é uma história do poeta Olavo Bilac. Tem a história mais ou menos assim. Isso numa época, né, em que era comum, principalmente em lugares do interior, né, que as pessoas procurassem escritores e poetas, até mesmo para escrever um anúncio de jornal, né? E aí a historinha é mais ou menos assim. É uma pessoa que se supõe que era amigo do poeta Olavo Bilac, encontrou ele aí pela rua e parou e pediu: será que você pode me ajudar, né? Que eu queria vender um sítio, né? O meu sítio. Você podia escrever uma notinha aí para eu botar nos classificados do jornal, na época a gente utilizava isso, né? Classificados do jornal. E aí o Olavo, né, como um grande poeta, o Olavo Bilac, que fique claro que é o Olavo Bilac, viu, gente?
é, foi lá e escreveu uma notinha, certo? Aí, claro, como um grande poeta, ele foi e colocou assim, vende-se um sítio aonde nasce o sol por trás das montanhas, aonde o rio cristalino corre por entre as pedras. Eu não lembro se era exatamente assim a descrição, mas estou inventando aqui mais ou menos uma descrição bonita de um sítio. E o cara fascinado, né, agradeceu muito pela descrição, e era uma notinha curta, né, para o classificado de jornal. Agradeceu muito, tal. E bom, se foi. Passado um tempo, passado algum tempo, o Olavo Bilac encontrou esse amigo na rua e, ai, fulano, como é que você tá? Ah, eu tô muito bem e tal. E aí, conseguiu vender o sítio? Ele, vender? Não, rapaz, depois que eu li aquela sua descrição fantástica do meu sítio, eu percebi a maravilha que eu tinha nas mãos. É ruim, agora eu não quero vender nunca mais. Então, assim, para mim foi uma história incrível, achei muito bonita, assim, essa história. Você vê que como que um pequeno momento pode mudar a vida inteira de uma pessoa. E como que a descrição poética de algo pode fazer com que a gente observe esse algo com outro olhar e mude completamente a nossa relação para com esse algo. Isso é psicologia. Isso é trabalhar com psicologia. Isso é muito interessante e é muito importante aprender a manejar na nossa vida, para que a gente possa facilitar a vida de alguma maneira, para que a gente possa minimizar os nossos erros e as nossas dificuldades, maximizar a possibilidade de acertos, ainda que, obviamente, como humanos, naturalmente venhamos a cometer uma série de equívocos ao longo de toda a vida, mas que a gente possa também aprender a corrigi-los, né? E como eu disse, a minimizá-los. Então, assim, tudo isso é psicologia. Agora, trabalhar com isso e entender isso de uma maneira neurocientífica, para mim, é muito importante para que a gente possa ter objetividade. E é nesse ponto que eu sou bastante crítico da psicologia acadêmica no nível ao qual se encontra atualmente. Veja bem que não é assim, se estuda neuropsicologia na faculdade, porém, na minha opinião, ainda se estuda pouco. E muitas vezes extremamente corticocêntrica. Essa é uma crítica, né, que faz o Panksepp, né, que é um outro autor que eu gosto muito, onde ele critica o corticocentrismo. E tem a ver com esse assunto aqui, porque exatamente foi o que o Josipovic ele começou a perceber, né, nos seus estudos, que, por exemplo, práticas como mindfulness iriam ativar demasiadas regiões corticais. E qual é a diferença de você ativar regiões corticais ou você ativar regiões subcorticais? Como eu dizia, né, as regiões subcorticais elas são mais primitivas, né, e mais instintivas. E justamente a crítica do Panksepp ao que ele chama de corticocentrismo, né, a crítica do Panksepp é no sentido de que as pessoas e os pesquisadores corticocentristas, eles acreditam que só as atividades corticais são importantes, porque são as mais avançadas, né? As predominantemente humanas. Só que na verdade não é bem assim. E isso é fácil de entender. Veja só, o que é mais importante? Um conceito abstrato que a gente aprendeu sobre, sei lá, educação no trânsito, né? Ou o fato de você estar morrendo de fome ou com uma dor de barriga enorme. Imagina se você vai conseguir ter toda a sua educação mais refinada possível se você estiver sentindo uma dor e estiver a caminho do hospital. A dor ela é soberana, até mesmo a legislação de trânsito te cobre em alguns casos como esse. Se você cometer algum pequeno acidente, algum pequeno deslize, e depois o médico poder te dar um atestado, você pode inclusive justificar, né, e minimizar ou até mesmo se imiscuir de algumas penalidades. Por quê? Porque essas necessidades mais instintivas elas são soberanas na natureza humana também. Então, da onde que as atividades corticais elas vão ser mais importantes se as atividades subcorticais são as mais primitivas? É daí que vem a fome, a sede, o frio. E aí, os pesquisadores corticocentristas, eles tendem a pensar que, mas então as regiões subcorticais elas só servem para essas atividades fisiológicas automáticas.
Só que não é bem assim. A conduta humana ela acaba também sendo definida em cima dessas bases, porque não se constrói uma casa no ar, se constrói uma casa sobre a terra, sobre as bases. E quais são as bases da natureza humana? São os instintos humanos. A partir daí a gente vai construindo bases, até mesmo os códigos de conduta, eles são refinamentos, né, humanos, que naturalmente são gerados pela nossa capacidade cortical de processamento, mas que são justamente aplicações práticas para que nós possamos coordenar a nossa natureza mais instintiva, que é subcortical. Então, todo o nosso esforço quase sempre está no sentido de controlar os impulsos mais primitivos subcorticais, que sem nenhum controle acabam nos levando ao disparate, né? A qualquer tipo de comportamento, não sei, o mais inimaginável possível, né? Ou o mais animalesco possível. Então disso se trata justamente a vida humana, né? Em sociedade principalmente. E daí vem a ideia de que os comportamentos subcorticais eles são muito mais interessantes e importantes no estudo da conduta e do comportamento humano. E se você tem um tipo de prática que te leva a uma maior ativação subcortical e a uma integração entre as estruturas subcorticais e corticais, você tem aí uma ferramenta interessantíssima. Interessantíssima. Por quê? Porque dessa maneira, muito provavelmente, a gente está promovendo algo que outros pesquisadores em neurociência também chamam de integração top-down, bottom-up. O que é chamado de bottom-up é todo o impulso que surge nas regiões subcorticais e parte para o córtex. Por exemplo, a fome, ela surge nas regiões subcorticais e vai ao córtex e a gente toma consciência de que o corpo necessita alimentar-se. Até que, de repente, se você, sei lá, bate a cabeça contra a parede, vem uma dor enorme, vem um outro impulso subcortical que pode se sobrepor à fome, a dor ela pode ser mais forte do que a fome, você vai correndo para o hospital, perde até a fome, né? Então, é assim, esse é um impulso bottom-up, de baixo para cima. E existem os impulsos top-down, onde, por exemplo, eu, sei lá, posso estar com uma dor enorme, né, e eu preciso ir correndo para o hospital, mas ainda assim eu sei que, pelo mínimo, eu tenho que parar para olhar para ver, se eu estiver dirigindo, né, eu tenho que olhar para ver se não está vindo o carro porque o sinal está vermelho, eu preciso chegar urgentemente no hospital, estou sentindo uma dor enorme, eu vou ultrapassar esse sinal. Ninguém faça isso sem necessidade, viu? Mas eu ainda sei que eu preciso me controlar, porque senão pode acontecer coisa pior. Então, isso é um impulso top-down, top-down, de cima para baixo, ou seja, são as minhas camadas corticais que trabalham com informações muito mais complexas, muito mais avançadas do que a dor, que é instintiva, e me fazem entender de que não, eu preciso, por mais que eu estou sentindo dor, eu preciso controlar a minha própria dor e o meu próprio comportamento, eu preciso manter sob controle tudo isso, para que até mesmo eu possa salvar a minha vida, né? Se é que essa dor ela é realmente um perigo iminente de morte. Então, bom, essa é a questão bottom-up, top-down, também muito interessante de explicar, é um conceito também, muitas vezes eu tomo muito tempo para explicar. Então, assim, se você tem um tipo de prática, um tipo de exercício que pode te levar a uma integração subcortical-cortical, muito provavelmente você está fazendo isso, você está permitindo que as camadas corticais, que são mais avançadas, processem de maneira consciente e coerente os impulsos que estão sendo gestados nas regiões subcorticais, que são mais instintivos. E isso é uma das coisas mais fantásticas que uma pessoa pode fazer por si mesmo, aprender a tomar consciência desses impulsos, aprender a tomar consciência desses instintos e aprender a como trabalhá-los. De certa forma, a própria psicanálise freudiana já tinha esse interesse, né? Isso sempre foi o interesse do Freud, é um dos psicólogos que eu posso afirmar de que sempre teve esse interesse, ainda que talvez não tivesse essa fundamentação neurocientífica. Em algum momento tentou alcançá-la. Busquem aí as tentativas do Freud de fundamentar a psicanálise neurocientificamente, porque houveram e existiram trabalhos escritos por ele próprio
com respeito a isso. Agora, esse é um outro assunto que não vai caber aqui nesse vídeo. Acontece que a psicanálise sempre quis trabalhar dessa forma, de dar consciência aos impulsos inconscientes da natureza humana, né? Freud tentou isso com a hipnose, depois viu que não estava dando muito certo, porque durante o transe hipnótico o sujeito ele toma consciência, entre aspas, né, dos seus impulsos reprimidos, mas depois, quando sai do transe, ou ele não lembra daquilo, ou ele continua sem ter muito controle daquilo, e aí ele começou a trabalhar realmente com associação livre, que é uma forma de fazer os indivíduos falarem aleatoriamente, basicamente, estou resumindo muito a grosso modo, mas fazer os indivíduos falarem de maneira aleatória, até que sem querer eles acabam falando coisas que nem podiam imaginar, e isso de certa forma é sim uma forma de trazer à tona conteúdos reprimidos subconscientes. Porém, a grande questão é, e aí vem o ponto diferencial e o ponto chave de trabalhar com uma perspectiva como essa que eu estou interessado em passar nesse vídeo, é o fato da gente poder aprender a trabalhar isso de uma forma não verbal, que é muito mais rápida e mais profunda. Durante uma consulta de psicologia, obviamente a gente fica limitado e restrito ao processamento verbal, que é predominantemente função do córtex temporal, uma das regiões de processamento cortical do ser humano. Porém, a capacidade do ser humano de processar informações psicológicas vai muito mais além da verbalização. Entretanto, a gente tende a ficar muito amarrado nessa única ferramenta que é a verbal. Então, é nesse ponto que eu acho que a psicanálise ela acabou se limitando demasiado. E estudos como esse do Josipovic nos trazem luz sobre outras ferramentas que são muito, muito mais interessantes. Então, imagine só se uma pessoa consegue aprender a estudar a si mesmo de uma maneira não verbal. Como eu dizia a minha paciente há pouquinho, né, trabalhar a consciência não reflexiva, ou como cita o Josipovic aqui, a consciência não dual. Ou seja, a tomada de consciência sem palavras, ou pelo menos sem a necessidade de tantas palavras. E agora já entrando na fase final do que eu tenho para dizer. Então, assim, dá para explicar isso de uma maneira simples. Essa foi uma maneira que eu encontrei, né, de explicar para minha paciente agora mesmo, né, sobre esse conceito. Eu falava assim, por exemplo, a gente está na rua, escuta um latido de um cachorro, né, um latido alto. Ninguém na vida vai parar para pensar, veja bem, escutei um latido de um cachorro, estou em perigo e ameaça iminente de vida. Vou observar se esse cachorro é um cachorro grande ou um cachorro pequeno. E também devo observar se ele está preso, se ele está solto e se realmente a minha vida e a minha integridade física corre perigo. Ah, observei, o cachorro ele está preso, então eu não necessito correr para não passar vergonha. Ninguém pensa tudo isso quando escuta o latido de um cachorro, mas todo mundo toma consciência imediata de que alguma coisa existe e você já toma aquele susto. Se você já estava atento antes, você não vai tomar susto nenhum. Aí você tomou consciência muito antes de escutar o latido, né? Você já sabia que existia um cachorro por ali. Ou se você é muito treinado também, tem um bom autocontrole, por mais que foi um pequeno susto, a sua reação é bastante reduzida, mas houve uma reação ali. E é uma tomada de consciência. E é uma consciência não dual e não reflexiva, como eu falava, né? A pessoa, ela não fica pensando a respeito do tema. E essa é uma das coisas muito importantes, porque sem querer, a psicologia ela pode acabar, e acaba acontecendo isso. A gente entrou nesse assunto em uma consulta específica justamente por conta dessa questão. O exercício da psicologia e a própria prática da psicologia clínica pode acabar conduzindo ao paciente a um excesso de processamento, onde ele começa a pensar demais sobre as suas questões e a pensar em várias possibilidades, e as possibilidades são infinitas, né? E acaba se tornando uma coisa cansativa até mesmo, né? Se o paciente vai tentar levar tudo ao processamento verbal, isso é bastante cansativo e lento também. Então é muito importante aprender a trabalhar essa consciência não dual e não reflexiva, talvez como eu dizia, né?
que é uma capacidade de simplesmente sentir. Simplesmente sentir. Ou seja, como eu dizia há pouco, você tem, digamos, temos um problema. Imagine um problema qualquer, talvez um que você já tenha passado, ou que imagine um problema que você não passou, como você acha, como você imagine melhor. Mas você tem um problema específico na vida, algo comum, mas que está, por exemplo, te provocando emoções negativas, ou uma raiva, ou uma tristeza, o que for, enfim. Se a gente vai tentar levar esse problema totalmente ao processamento verbal, a gente vai começar a pensar no porquê, nas possibilidades, no que eu fiz, no que eu deixei de fazer e tudo mais. Isso se torna muitas vezes infinito. E muitas vezes o que a gente precisa fazer é muito mais simples que isso. É simplesmente colocar o problema diante de nós mesmos. Como que é isso? É isso. É colocar o problema diante de mim mesmo. Ou seja, olha, estou com um problema. É não fugir desse problema, justamente isso é não reprimir a informação, que é muito importante, ou seja, dar atenção, tomar consciência a essa questão, para que ela não seja reprimida. Mas simplesmente saber, nada mais que isso. E aí quando a gente faz isso, claro, a consciência verbal, ela começa, né, a processar informações e tal, mas o que a gente tem que fazer? Sair de novo desse processamento e voltar para o mais óbvio. Não pensar sobre o problema, apenas sentir o problema, sentir esse fato, simplesmente sentir. Mas aí me dói, justamente, mas é isso que está em jogo. Porque quanto mais eu consiga sentir essa dor num momento em que eu, de certa forma, estou um pouco longe do problema, porque eu não estou necessariamente passando por ele agora, mas muitas vezes eu estou pensando por algo que vem acontecendo, mas não necessariamente eu estou diante daquela pessoa, daquela situação. Muitas vezes a gente tem essa oportunidade na vida. E aí, quanto mais eu consiga sentir isso nesses momentos, mais capaz eu vou ser de lidar com esse problema no momento da ação. E essa é a grande questão. Sem a necessidade de ficar levantando hipóteses, teorias, pensamentos infinitos. E aí a gente faz isso, coloca o problema diante da gente. Aí a cabeça, às vezes, nem pensar verbalmente sobre o problema quer pensar. Começa a pensar em outras coisas que não tem nada a ver. Qualquer abobrinha, qualquer coisa, coisas às vezes até supostamente importantes. Só que o que eu tenho que me lembrar naquele momento? Não, nesse momento eu simplesmente quero sentir o meu problema. Eu quero sentir, eu quero estar consciente de que eu tenho esse problema. Ele precisa ser resolvido. Eu posso não fazer a mínima ideia de como que eu vou resolver ele. Muitas vezes é aquela história, o ditado vale, que o que não tem solução, solucionado está. Então, o que vai definir a minha capacidade de suportar o problema, porque às vezes não tem nem muito o que fazer, mas eu quero estar consciente disso, porque eu quero ser forte o suficiente para levar a minha vida adiante, frente a essas dificuldades, sem a necessidade de ficar pensando muito. Não é que não seja importante pensar, óbvio, é importante. E não é que nunca você vá pensar verbalmente num problema, também pode pensar, claro, pode escrever sobre ele, isso também é um outro tipo de exercício em psicologia, que é a chamada escrita expressiva, que eu também gosto de trabalhar com os meus pacientes. Porém, nesse caso, eu estou trabalhando uma ferramenta muito mais interessante, onde a gente vai estar trabalhando, ativando regiões subcorticais, simplesmente por não pensar, simplesmente sentir. Eu não quero alcançar nenhuma solução, nenhum resultado. Eu só quero sentir. A solução pode vir. E aí, que é também algo muito interessante. E ela muitas vezes vem, porque no momento em que eu começo a sentir melhor o problema, não pensar sobre ele, mas sentir, muitas vezes eu processo informações as quais eu estava ignorando e a solução ela fica mais clara. Isso é uma das grandes coisas interessantes da vida humana. Muitas vezes a gente deixa de lado o que é óbvio e acaba se encastelando e se embaralhando em situações muito mais complexas e deixa de lado o que é mais óbvio. E esse é um exercício de retomada do que é mais óbvio e do que é mais simples, só que muitas vezes a gente ignora.
Então disso se trata, né? Trabalhar essa consciência não dual, não é nem pensar, não é nem pensar se isso é bom ou se é ruim, se é bonito, se é feio, nada do tipo. É simplesmente sentir aquilo que está acontecendo e nada mais. Não pensar a respeito. É só tomar consciência disso. Claro, tudo tem o seu limite, isso não é fácil, as dificuldades vêm, como eu falei, a mente ela começa a trazer outras informações que não tem nada a ver, o que eu devo fazer nesse exercício é simplesmente voltar ao exercício anterior. E claro, chega um ponto de que isso se torna cansativo também, eu não preciso fazer isso eternamente. Isso é um dos exercícios que eu posso aplicar no meu autodesenvolvimento. E o fundamento para um exercício como esse está aí, nesses artigos do Josipovic. Eu comentei somente um, né, do ano de 2013, mas tem outros, né, que são estudos subsequentes, posteriores. Outro do ano de 2020, né, que é Consciência Não Dual e Experiência Fenomenal Mínima. E um outro também do ano de 2021, que é o Gradiente Implícito e Explícito da Consciência Não Dual, ou consciência como tal. Eu acho muito interessante esse termo, consciência como tal. É consciência só por consciência, não é consciência pensando a respeito de algo. É consciência como tal, assim como a gente escuta o latido de um cachorro, está consciente de que aquilo está acontecendo, sem a necessidade de ficar pensando se o cachorro é grande, se é pequeno, se ele está preso, se ele está solto. Você já sabe que algo você tem que fazer, né? Isso é consciência como tal. E a gente pode exercitar isso na nossa vida para entender melhor as nossas dificuldades, as nossas dores, as nossas aflições, enfim, e facilitar muito o nosso autoconhecimento, sem a necessidade desse pensamento verbal que é muito mais lento. E aí vale uma última aclaração. Sempre que a gente está trabalhando estruturas subcorticais, a gente está trabalhando estruturas que elas são muito mais mielinizadas. O que é isso? Os neurônios, existem neurônios que eles são mielinizados e neurônios que são amielínicos. O que seria isso? A mielina é uma capinha, a gente chama de bainha de mielina, que é uma capinha, né, que se forma ao longo das estruturas de alguns neurônios. Para que serve? Serve para que o impulso neuronal ele seja transmitido de forma mais rápida. Só que nem todos os neurônios são mielinizados. Os neurônios da região cortical são neurônios amielínicos. E os neurônios das regiões subcorticais são neurônios altamente mielinizados. Então, é até por isso que é muito mais rápido você sentir que tem um perigo iminente do que você pensar a respeito e tal, porque pensar a respeito envolve processamento cortical. Então, se a gente vai tentar trabalhar a psicologia somente pensando a respeito, a gente está utilizando as ferramentas mais lentas que a natureza humana possui para o autoconhecimento. É importante aprender a pensar sem palavras, a ativar essa consciência não verbal, não dual, não reflexiva, como queira chamar, ou consciência como tal. Eu acho que esse talvez pode ser o termo que eu vou adotar daqui em diante, talvez pensando aqui agora mesmo, né? Consciência como tal. Eu acho que fica muito interessante falar assim, fica bem claro até no português. Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui as referências bibliográficas desses 3 artigos do Josipovic e, se possível, também um link de acesso, que aí é só clicar ali e subir, que às vezes a pessoa não quer saber, né? Será que esse doido aí está falando as coisas tiradas da cabeça dele, está inventando referência? Ou será que esses artigos existem mesmo? Eles existem, vocês podem olhar ali. E se alguém for curioso como eu, quiser dar uma estudada, tá ali. Todo artigo científico possui uma partezinha que é o resumo, né? O abstract. Ali você pode pelo menos ter uma ideia do que o artigo está falando, e vocês podem ver que não é invenção minha nem nada a respeito. Até porque, como eu faço certas críticas, né, à psicologia, às vezes por estar um pouco atrasado e tal, tem que preparar para sofrer as minhas também, né? E que não seja por isso, que ninguém venha dizer que eu estou inventando informação, a gente tem fundamento e os fundamentos eu vou botar aí na referência do vídeo. Basicamente é isso, não imagino que esse vídeo vai ter assim sucesso de público, nem nada do tipo. Mas se você foi uma pessoa que assistiu esse vídeo até o final, cara, parabéns, sem dúvida nenhuma, você é uma pessoa que busca informação e que quer o seu próprio desenvolvimento.
E aí, claro, vale, né? Compartilhe com pessoas que você acha que também podem se engrandecer a entrar em contato com informações assim. Quem quiser também pode me procurar nas outras redes sociais, né? No Instagram, meliton.benjamin, pode me chamar no direct, né? Eu atendo pacientes de todo o Brasil e até todo o mundo, né? Sempre que possível, online, da maneira online. Meu atendimento também ele tem um preço bastante acessível, até porque um dos meus interesses é sempre popularizar a psicologia, e como eu também não sou nenhum famoso nem nada, é óbvio que eu não vou cobrar muito caro, né, no meu atendimento, nem nada disso. Então é isso, dadas essas aclarações, espero que o vídeo tenha sido útil. Deixo um abraço para qualquer pessoa guerreira que tenha chegado até o final desse vídeo e até a próxima. Tchau, tchau.